nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos para a nossa meditação, essa quarta-feira, lembrando que nós estamos aí nesse tempo pascal, que celebramos a vitória da vida sobre a morte, e nós já estamos na terceira semana. E a meditação do Evangelho desta quarta-feira é tirada do Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 35 ao 40. Diz assim o texto bíblico: Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acrediteis. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quero, para esta meditação, capítulo 6 de São João, sobre o pão da vida, essa necessidade de eu permanecer em Jesus, que é o pão descido do céu, que me dá vida, que sacia minha fome, que sacia minha sede. E quero tirar para esta meditação desta quarta-feira o versículo 38. Penso que é muito sugestivo para nós hoje, que somos testemunhas vivas de Jesus no tempo presente. E o versículo diz assim: Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu, eu encarnei no seio da Virgem Maria, eu me fiz homem, caminhei junto com os homens, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Fazer a vontade de Deus não é algo tão fácil assim. Exige de nós renúncia, exige de nós intimidade com Jesus e exige de nós testemunho da fé. Lembrando, só para vocês verem, depois nós vamos voltar a esse versículo, e ontem, terça-feira, nós, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, meditamos a morte de Estevão. Por testemunhar a fé, ele se tornou mártir. Ele testemunhou a fé porque essa era a vontade de Deus para ele, ser testemunha fiel de Cristo e fazer a vontade de Deus, mesmo que essa vontade de Deus exigiu dele o testemunho com o martírio, porque as pessoas não aceitaram essa vontade, mas Estevão fez a vontade do Pai. Se a gente pegar outro texto bíblico, quando Jesus estava lá no Horto das Oliveiras, na quinta-feira, rezando, quinta-feira santa, rezando profundamente, Jesus diz assim: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Hoje no Evangelho, Jesus fala que desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Depois lá no Horto das Oliveiras, naquela oração intensa, profunda de Jesus, ele reza: Meu Pai, expressão bonita, meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, porque está pesado, está doloroso, está cruel. Mas Jesus fala: no entanto, todavia, no entanto, não se faça o que eu quero, não o que eu quero, mas o que tu queres, o que tu queres. Essa vida que nós queremos que Deus faça a nossa vontade,
Como é difícil rezarmos como Jesus. Não a minha, mas a tua, como tu queres. Porque o que Deus quer é o que há de melhor para nós. Mas para isso, como Estevão ontem, na leitura dos Atos dos Apóstolos, conseguiu entender isso de maneira muito clara. Por isso eu cito, que eu fiquei só nesse versículo, cito também Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela escreveu assim: que coisas tão belas faria Deus nas almas, se as almas deixassem que Deus as fizesse, se as almas deixassem Deus fazer essas coisas boas. Vamos voltar a Santa Teresinha do Menino Jesus. Que coisas tão belas Deus faria nas almas. Que coisas tão belas Deus faria na minha alma, na minha pessoa. Se as almas, nesse caso, se eu deixasse que Deus fizesse essas coisas belas na minha vida, na minha alma, é fazer a vontade do Pai. Também, lembrando que o ser humano que deixa Deus agir, ele se transforma, ele se torna uma nova criatura. Deixar que o Espírito Santo de Deus atue livremente em nós, sem eu colocar bloqueios, sem eu colocar condições. Muitas vezes nós queremos que Deus haja em nós, ou que Deus haja em mim, mas eu coloco condições e coloco bloqueios. Como Deus vai fazer coisas belas na minha vida se eu coloco isso? Se eu não deixo Deus agir, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus. Para terminar nossa reflexão, ainda em cima desse versículo, qual que é o versículo? Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tem um texto bíblico, o Eclesiástico, depois você pode até conferir, que é o capítulo 33, do versículo 13 ao 14, que cita justamente o barro na mão do oleiro. O oleiro que vai moldar, que vai dispor aquele barro, dando-lhe forma que o oleiro deseja. Imagina, queridos irmãos, se nós nos puséssemos como cera maleável nas mãos do divino artista, imagina que forma que ele me daria. Era a forma mais perfeita, mais bela. Não estou falando que a forma enquanto aspecto físico. Cada um tem seu jeitão, eu tenho meu jeitão, vocês estão vendo. Mas a forma interna, maneira de agir. Se nós nos puséssemos como cera maleável nas mãos do divino artista, o Espírito Santo nos moldaria segundo a imagem de Jesus Salvador. Coração bom, amável, dócil, tudo mais. Aí volto só para terminar o texto do Eclesiástico. Como o barro está nas mãos do oleiro, que o amolda e o dispõe, dando-lhe todas as formas que deseja. Assim é o homem nas mãos de quem o criou, que é Deus. Mas para isso, e termino esse versículo da nossa meditação desta quarta-feira. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.